A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, tudo bem? Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. E é uma grande realidade, viu? Louvado seja Deus. Não é outro motivo. O motivo dos cristãos estarem sofrendo é falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, que não quer que o seu povo sofra, ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Louvado seja Deus. É o meu dever, é o seu dever, é o nosso dever examinar as Escrituras para adquirirmos conhecimento da palavra de Deus, do que Ele fez por nós e do que nós temos direito através do sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social, o importante, meu querido, é que você, o senhor, a senhora, parou neste momento, neste vídeo, para assistir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você está provando que você é de Deus. Por isso que você parou nesse vídeo. Você está procurando outro vídeo para assistir e parou nesse vídeo. Isso é uma prova que você é de Deus. E Deus tem uma palavra para você a partir desse momento. Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir deste momento está assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba. Louvado seja Deus, em Várzea Nova, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de culto são aos domingos, às 7h30 da noite, às terças-feiras, culto de oração, também às 7h30 da noite, louvado seja Deus, e às sextas, 7h30 da noite, culto de ensinamento da palavra de Deus. Se Deus tocar no seu coração para você vir cultuar a Deus conosco, para nós é um prazer de recebê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, louvado seja Deus, para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Louvado seja Deus. Nós estamos, louvado seja Deus, numa série de mensagens, louvado seja Deus, sobre os 3 estágios de Jó. Louvado seja Deus. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar muito de Jó, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muitas pessoas pensam que Jó perdeu tudo, foi Deus que tirou. O próprio Jó também acreditava dessa maneira. Louvado seja Deus. Então, para deixar bem claro para as pessoas, eu estou dando, louvado seja Deus, posso dizer um estudo sobre os 3 estágios da vida de Jó. O primeiro estágio era quando ele era rico, louvado seja Deus, o homem mais rico do Oriente, louvado seja Deus, e tinha 7 filhos, 3 filhas, muito gado, louvado seja Deus, e louvado seja Deus. É o primeiro estágio. O segundo estágio, louvado seja Deus, eu dividi em três lições, louvado seja Deus, que essa é a última do segundo estágio, louvado seja Deus, glória a Jesus, onde, louvado seja Deus, ele ficou doente, louvado seja Deus, a mulher mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, louvado seja Deus, glória a Jesus. E agora estou trazendo essa terceira parte, louvado seja Deus, dizendo melhor, é a quarta, louvado seja Deus, é a quarta parte do terceiro estágio de Jó, né? Agora só que no segundo estágio, essa é a terceira parte, louvado seja Deus, onde estou trazendo, louvado seja Deus, o resumo, louvado seja Deus, do sofrimento dele
e que ele adquiriu conhecimento, o próprio Deus falou com ele, louvado seja Deus, e ele se arrependeu, ele reconheceu que o que ele tinha dito lá atrás, várias coisas, foi um erro dele, falta de sabedoria, né? Louvado seja Deus. E a próxima, se Deus permitir, estarei trazendo o terceiro estágio de Jó, que é a quinta parte, onde o Senhor Deus, louvado seja Deus, deu tudo a ele em dobro. Louvado seja Deus. Então, pois bem, como eu disse, estamos numa série de mensagens sobre os 3 estágios de Jó. Você pode perguntar, e o que é estágio, pastor? Louvado seja Deus. A palavra estágio quer dizer período, louvado seja Deus. Quer dizer fase, ou então etapa, louvado seja Deus. Então, nós estamos estudando o terceiro, louvado seja Deus, os 3 estágios de Jó, quer dizer, os 3 períodos da vida dele, as 3 fases, as 3 etapas, como você quiser achar melhor, tá certo? Então, dessa feita, Jó, livro de Jó, capítulo 42, versículo do 1 ao 6. Diz assim a santa palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Versículo 4, 5 e 6 agora. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja Deus. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Pois bem, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. O versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse. Olha o que foi que Jó disse ao Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jó disse, louvado seja Deus, ao Senhor: Bem sei eu que tudo podes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ou seja, Jó estava dizendo: eu reconheço, Senhor, louvado seja Deus, que para ti não há nada impossível. Louvado seja Deus. Agora veja o que ele disse mais, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Louvado seja Deus. Está escrito, meus amados irmãos, louvado seja Deus, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, louvado seja Deus, o próprio Deus dizendo: Pois eu sei os planos que tenho para vocês. Louvado seja Deus. Agora veja os planos que Deus diz que tem para nós. Louvado seja Deus. Veja os planos. Estou lendo Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Louvado seja Deus. O próprio Deus dizendo: Pois eu sei os planos, vários planos, que tenho para vocês. Agora veja quais são os planos: prosperidade e não desgraças, e um futuro cheio de esperança. Louvado seja Deus. Aí ele termina o versículo dizendo: Sou eu, o Senhor, quem está falando. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O povo do Velho Testamento, meus amados irmãos, inclusive Jó também, eles tinham em mente, louvado seja Deus, que tanto o bem de Deus, tanto o bem vinha de Deus, quanto o mal. Louvado seja Deus. E para falar a verdade, muitos cristãos têm esse pensamento, têm essa ideia também. Louvado seja Deus. Eu já vi cristãos dizer para mim, louvado seja Deus: Mas pastor, mas a Bíblia diz que o que vem para o justo, o que vem para o injusto, vem para o justo.
Louvado seja Deus. O que vem para o justo, vem para o ímpio. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade, a Bíblia diz isso. Eu leio, eu acredito, louvado seja Deus. Agora, só que a Bíblia Sagrada diz que o que vem para o ímpio, vem para o justo. Por quê? Porque nós estamos vivendo no mesmo mundo, meu filho. Por isso, o que vem para um, vem para o outro. Mas o justo, louvado seja Deus, o cristão que pratica a palavra de Deus, é esse o que é justo, louvado seja Deus. Ele tem o poder dado por Jesus, louvado seja Deus, para paralisar o mal quando vier a caminho para a vida dele, louvado seja Deus, e não deixar que aconteça, louvado seja Deus. Porque você sentir um sintoma de uma doença, não quer dizer que você está doente. O diabo mandou o sintoma a 5.000 quilômetros para ver qual seria a minha, a sua, a nossa reação. Louvado seja Deus. E que pena que tem muitos cristãos que naquele exato momento, quando sente um sintoma, de logo, por exemplo, se sentir um sintoma de um resfriado, eu peguei um resfriado, louvado seja Deus. Se for um sintoma de uma dor de cabeça, a pessoa já diz que está com dor de cabeça. O diabo mandou somente o sintoma. E quando a pessoa diz que está com aquela doença ali, essa pessoa, naquele momento, acabou de assinar a sua derrota. E é quando o diabo manda a doença de verdade. Então, nós cristãos, nós temos o poder dado por Jesus, está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dei poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos será dano algum. Então, nós cristãos temos o poder dado por Jesus, no nome dele, é claro, de paralisar o mal para não nos acontecer. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o Senhor Deus diz, eu sei os planos que tenho para vocês. Agora veja os planos que ele diz que tem. Prosperidade. Deus tem coisas boas para o seu povo. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, tem tradução que diz, sabeis dar bens, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Louvado seja Deus. Você já pediu alguma vez doença a Deus, já? Você já pediu enfermidade alguma vez a Deus? Acredito que não, né? Louvado seja Deus. E ainda que você pedisse, Deus não dava, porque no céu não tem enfermidade, no céu não tem doença. O Senhor Jesus Cristo, ensinando a oração sacerdotal, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. No céu não tem doença. Louvado seja Deus. Então o Senhor diz, os planos que tenho para vocês, prosperidade, louvado seja Deus. E não desgraças, e não coisas ruins, e não o mal. Eu tenho coisas boas para vocês. É isso que Deus está dizendo que tem. Louvado seja Deus. E um futuro cheio de esperança. Louvado seja Deus. Não é um futuro ruim. Louvado seja Deus. Quem tem esperança tem uma coisa boa. Louvado seja Deus. E ele termina o versículo dizendo, sou eu, o Senhor, que está falando. Louvado seja Deus. E outra tradução diz, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, glórias a Deus, o versículo 2, né? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Agora veja o versículo 3. Quem é este? Louvado seja Deus. Dizes tu, louvado seja Deus. Deus pergunta a Jó, quem é este? Louvado seja Deus. Que sem conhecimento encobre o conselho. Louvado seja Deus. Quem é esse? Em outras palavras, né, no meu linguajar. Quem é esse? Louvado seja Deus. No meu linguajar. Quem é esse atrevido? Que sem ter conhecimento encobre o conselho. Louvado seja Deus. Sem ter conhecimento. O cristão sem conhecimento, meus amados irmãos, ele sofre. É o que eu citei ainda agora, Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Que sem conhecimento encobre o conselho. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ou seja, o Senhor estava dizendo, tu me perguntaste, Jó estava dizendo para Deus, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Está vendo? Louvado seja Deus. O Senhor Deus perguntou, quem é esse ignorante que sem conhecimento encobre o conselho? Versículo 3 ainda, parte B. Por isso
falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Olha o que Jó está dizendo aqui, está vendo? Por isso, louvado seja Deus. Ou seja, sinceramente, Jó está dizendo, sinceramente, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia, quer dizer, que eu não compreendia. E o que foi que Jó, meus amados irmãos, disse, louvado seja Deus, que não entendia? Louvado seja Deus. O que foi que ele disse? Que ele está dizendo no versículo 3, ó. Por isso, quer dizer, certamente falei do que não entendia. O que foi que Jó falou do que não entendia? Várias coisas. Eu vou citar para vocês algumas das coisas que ele falou, louvado seja Deus, que não entendia, louvado seja Deus. Não entendia, louvado seja Deus. Por exemplo, no capítulo 1 de Jó, no versículo 21, Jó disse, louvado seja Deus, quando ele perdeu os filhos e a riqueza, louvado seja Deus, Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Não, o Senhor deu. Tomou não, Deus não toma nada de ninguém. Deus não tira nada de ninguém. Jesus disse que o ladrão, se referindo ao diabo, veio para matar, roubar e destruir. Quem tira as coisas da pessoa é o diabo, é Satanás, não é Deus não. Deus dá, louvado seja Deus. Então, uma das coisas que Jó falou que não entendia. Outra coisa, está no capítulo 2, no versículo 10 de Jó. Jó disse para a esposa dele, quando a esposa dele disse, amaldiçoe a Deus e morre. Ele disse, como fala qualquer doido, assim fala tu. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber também o mal? Está vendo? O que eu disse anteriormente, que o povo do Velho Testamento achava que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus? Outra coisa que Jó falou que não entendi também, está no capítulo 19, no versículo 6. Sabei que Deus é quem me oprimiu. Jó disse para os amigos dele, vocês fiquem sabendo que foi Deus quem me oprimiu. Deus que oprimiu? Deus coisa nenhuma, foi o diabo que oprimiu ele. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, mas foi pela permissão de Deus, sim, mas Deus só permite alguma coisa quando nós primeiramente permitimos. Jó foi o primeiro a permitir. Louvado seja Deus. Foi o primeiro a permitir que isso acontecesse com ele. E no mesmo livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 18, Jó diz, pois Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Deus não faz ferimento em ninguém. Não, Senhor. Louvado seja Deus. Repito, Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Louvado seja Deus. O ladrão, ele vai roubar algo da pessoa ou a casa da pessoa. Se o proprietário reagir, ele, vamos dizer assim, ele atira no proprietário, ele fere. E depois termina matando. É o diabo que faz isso, não é Deus. Mas Jó disse que foi Deus. Ó. Pois Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Não o Senhor. Quer dizer, Jó falou isso, que Deus fazia a ferida, porque Jó não entendia. Aí, no decorrer do tempo, ele foi adquirindo conhecimento, louvado seja Deus, foi tendo mais comunhão com Deus. Aí foi quando ele disse isso. Ó. Falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Ele não achava somente maravilhoso dizer essas coisas. Ele achava maravilhosíssimo. Muitos cristãos também acham maravilhoso dizer que Deus fere e Deus mata. Deus dá e Deus tira. Louvado seja Deus. Né? Jó era assim também. Louvado seja Deus. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu te falarei. E te perguntarei, e tu ensina-me. Louvado seja Deus. Está vendo? Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, glória a Jesus. De fato, louvado seja Deus. De fato, eu li o versículo 4 para vocês. Agora eu vou ler o versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó adquiriu conhecimento, olha o que Jó disse. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Como assim? Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que ninguém jamais viu a Deus. Porque se a pessoa chegar a ver a Deus com esses olhos, a pessoa morre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E como Jó disse,
Com o ouvido, os meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó está dizendo, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Os meus olhos, louvado seja Deus, viram, louvado seja Deus, como o Senhor realmente faz para os seus filhos. Viram como? Na palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Veja o versículo 6. Louvado seja Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Olha o que Jó está dizendo. Por isso eu me abomino. Quer dizer, louvado seja Deus. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse. Me abomino, quer dizer, eu me arrependo de tudo o que disse. E o que foi que ele disse? Pelo menos esses quatro versículos que eu acabei de falar para você ainda agora. Louvado seja Deus. E, louvado seja Deus, ele disse, ó, versículo 6, por isso me arrependo de tudo que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e cinza. Olha aí. Quando Jó adquiriu o conhecimento mesmo, quem era Deus, e do que Deus pretendia para os seus filhos, ele disse, ó, por isso eu me arrependo de tudo que disse. Aí Jó se arrependeu de ter dito aquelas coisas. Aqueles 4 versículos que eu citei para vocês ainda agora. E tem mais, ele disse mais coisas também no livro dele, no capítulo 6, versículo 4. Ele disse, o Todo-Poderoso me castigou com as suas flechas. Não foi Deus que castigou Jó com as flechas dele. Louvado seja Deus. Não. Louvado seja Deus. E o meu espírito está envenenado por causa delas. Jó disse que o espírito dele estava envenenado por causa das flechas de Deus. As flechas de Deus não tem veneno não, meu filho. Louvado seja Deus. No céu só tem coisa boa. No céu não tem nada ruim. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O meu espírito está envenenado por causa delas. Aí ele termina o versículo 6 dizendo, Deus me castigou com toda espécie de sofrimento. Olha aí que atrevimento ele chegou. A dizer que Deus castigou ele com todo tipo de sofrimento. Eu citei o versículo 6. Então, no decorrer do tempo, ele foi adquirindo conhecimento, Deus foi falando com ele, e ele foi aprendendo. Então, ele chegou a essa conclusão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Chegou a essa conclusão. Qual? Louvado seja Deus. Chegou a essa conclusão aqui, ó. Glória a Deus. Por isso me arrependo de tudo que disse. Glória a Deus. Se você dizia que Deus mata e fere, se arrependa de ter dito isso, peça perdão a Deus. Porque Deus não fere, não mata ninguém não. É o contrário, Ele cura as feridas e ressuscita. Matar não. Louvado seja Deus. Jesus disse que quem mata é o diabo, quem assassina é Satanás, não é Deus. Como é que você diz que Deus mata e Deus fere? Se você diz também que Deus dá e Deus tira, se arrependa de ter dito isso igual a Jó, viu? Ou você é melhor do que Jó? Se arrependa igual a Jó, peça perdão e não diga mais não, porque Deus não dá e Deus tira. Deus só faz dar. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7, 21. Louvado seja, desculpe, 7, 11. O Senhor Jesus Cristo disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará. Ele não disse tirará, não. Ele disse quanto mais dará o vosso Pai que está nos céus. Bens, boas coisas aos que lhe pedirem. Deus dá bens, boas coisas aos seus filhos. E não doença e enfermidade. E não tirar o que eles têm. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Veja o que Jó disse também no capítulo 34, versículo 5. Eu sou justo e Deus me tratou com injustiça. Já pensou a que ponto Jó chegou? O quanto a pessoa fala bobagem por não ter conhecimento das Escrituras? Jó falou que ele é justo e Deus tratou com injustiça. Quer dizer, se Deus tratou com injustiça, ele estava dizendo que Deus era injusto. Ele estava falando o oposto. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus é justiça. Louvado seja Deus.
No versículo 12, ainda do capítulo 34, Jó disse isso, ó: na verdade, o Todo-Poderoso não faz o mal, e não é injusto com os homens, com ninguém. Chegou à conclusão exata, louvado seja Deus. Chegou à conclusão certa. Quando adquiriu conhecimento, chegou à conclusão certa. Louvado seja Deus. O próprio Jó foi que disse isso, ó: na verdade, o Todo-Poderoso não faz o mal a ninguém. E você, ainda acha que Deus faz mal? Ainda acha que Deus continua fazendo mal? Louvado seja Deus. Tire isso da sua mente, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Está escrito lá em 1 João. Deus é amor. As pessoas, por exemplo, eu, você, nós sentimos amor por alguém. Nós temos amor por alguém. Deus não só sente amor. Ele é o próprio amor. E quem é amor, eu não digo nem quem é amor, eu digo quem sente, quem tem amor pelo próximo, por exemplo. Por exemplo, o marido que tem amor pela esposa, ou a esposa pelo marido, não faz mal ao seu cônjuge. Por quê? Porque quem tem amor não faz o mal, só faz o bem. Deus não somente tem amor, Ele é o amor. Então, em Deus não existe nem sequer um tracinho de maldade. Não, porque Ele é amor. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou, deu seu Filho unigênito. Ele não amou o mundo, louvado seja Deus, e acabou com o mundo. Ele deu seu Filho unigênito. O amor faz o bem, o amor não faz mal. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes. Que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração, que você aprendeu muito de Deus nesse vídeo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então exalte e glorifique o nome dele. Porque o homem, o pregador prega, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. Louvado seja Deus. Apenas eu expliquei a palavra dele. Eu fui usado nas mãos dele como um instrumento. Louvado seja Deus. Para ensinar a palavra dele. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagens novas 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados. Louvado seja Deus. Se inscreva nesse canal. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe esse vídeo, divulgue, louvado seja Deus. E se quiser deixar o like, deixe o like. Eu agradeço e com certeza Deus vai te abençoar, tá certo? Louvado seja Deus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, que é o 3º estágio de Jó. Louvado seja Deus, onde Deus, louvado seja Deus, ouviu a oração de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos e deu tudo a ele em dobro. Eu vou estar explicando aquilo ali, louvado seja Deus, na próxima mensagem, tá certo? Louvado seja Deus. Repito, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. A paz do Senhor, meus queridos.